Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com a jornalista Úrsula Vidal. É pré-candidata da Rede Sustentabilidade à Prefeitura de Belém. Úrsula, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Você já teve a oportunidade de me entrevistar e é a primeira vez que eu terei agora de entrevistá-la. O que é um prazer, depois de quanto tempo em televisão, entrevistando os outros e assim por diante, você está do outro lado do muro hoje. Não é fácil. E tu foste o primeiro entrevistado do Etc e Tal, do primeiro programa, quando ele estava no ar, e foram 14 anos. Eu quero te agradecer imensamente o convite, dizer que é um prazer enorme e que eu tenho profundo respeito pelo teu trabalho, pelo teu programa. E esse ofício de jornalismo, esse ofício de informar e de perguntar e de mergulhar um pouco, né, nesse universo do outro que está do outro lado, é um exercício muito interessante. Dá para a gente uma janela de perspectiva sobre a vida muito ampla, assim. O que levou a jornalista a trilhar uma postura política, de crítica, de reivindicação, de um olhar mais social? Já aqui no jornalismo nós temos todos esses detalhes, mas nós temos meio limitado dentro de uma tela e assim por diante. O que levou a sair da tela em busca desse espaço? Mauro, eu creio que é um direito, né, de cada um de nós e também um dever nesse momento, de pessoas que se sentem capazes de dar uma contribuição, né? Porque todos nós reclamamos muito. Porque as pessoas estão incomodadas, inquietas, estão se sentindo aviltadas, né, no seu exercício de cidadania, que não é pleno, porque não pode ser pleno num cenário político do jeito que a gente está vivendo. E eu percebo que assim, eu tenho uma contribuição importante a dar num partido onde eu me sinto extremamente confortável para iniciar essa caminhada. Você se identificou com o partido? Eu estou vendo Sim. Até pelo seu o cabelo parece... o coque da Marina. Esse cabelo, Mauro, é o cabelo da pressa. Eu quero te dizer que nós que nascemos com o cabelo crespo, a gente não sai da frente do banho pronto, entendeu? Quando você está com pressa, eu acabei de chegar de viagem para vir direto para cá, então você prende, ele está resolvido, entendeu? Mas há uma inspiração na Marina por diversos outros aspectos. Inclusive, eu entrei a convite de um grupo da rede, que a rede não era partido ainda na época, por conta daquele embrólio. Já existe diretório instalado? Sim. Você comanda o diretório municipal? Não existe um comando, né? Essa questão de hierarquia na rede, ela é muito horizontalizada. E isso é um outro aspecto muito positivo, entendeu? Nós temos um porta-voz homem e uma porta-voz mulher. Eu sou porta-voz estadual da Rede de Sustentabilidade. Nós temos diversas comissões de organização, comissão executiva, dentro da executiva estadual. As decisões não são tomadas de maneira verticalizada, são tomadas de maneira horizontal. Nós procuramos chegar a um consenso progressivo, não tem cacique no partido. E é um partido feito por pessoas que têm uma atuação já muito grande dentro de núcleos vivos da sociedade. É um partido político porque tem que ser dessa forma, não tem jeito. A legislação brasileira, ela só garante essa representatividade de maneira partidária, dentro da vida da gestão pública. Então tivemos que fazer a rede. A ideia da rede era não precisar ser um partido político, mas já que só tem essa maneira, a gente se organiza de uma forma que possamos trazer uma proposta diferente de gestão, de governança. Vamos já chegar a essas suas propostas. Nós sabemos que será uma eleição um pouco diferente, tempo mais curto, um pouco, sem não, recursos, bem bastante diferente, né? Sem recursos, todos os empresários com receio de contribuir, de participar, é natural. Até porque, né, só podem como pessoa física, como CPF. E aí, né, a coisa vai complicar. A campanha começa só em agosto. Né? O tempo de mídia vai ser curto. Só setembro, só né? Setembro, televisão e rádio, só setembro. Isso. Aí leva vantagem quem já é conhecido, é o seu caso, de tantos e tantos anos na TV. Né? Com a voz, com a imagem, Mauro, são com a 30 crítica. anos de carreira, são quase 30 anos de carreira. Então isso aí já é conhecida, basta dizer, olha, é a Úrsula que você via, agora é candidata. Isso já leva algum tipo de vantagem. Por outro lado, tem novas opções que no passado não tinha, que é o caso das redes sociais, que é a campanha virtual. Né? E também as pesquisas demonstram que na próxima eleição, quem não é político de carreira está levando vantagem. Então você também não tem uma carreira política. Sim. Você sempre fez uma crítica jornalística. Você já teve uma experiência antes como candidata a deputada. Exatamente, na eleição passada. Na eleição passada, mas o seu posicionamento crítico agora será cobrado na condição de candidata. Como é que você vê esse quadro completamente diferente de eleição?
Mauro, todos nós vamos fazer uma experiência de uma forma diferente de comunicar com esse eleitorado, né? Por exemplo, aquele trabalho com bases, né, nas comunidades, essas bases estão rejeitando, inclusive, os políticos. Até os políticos que têm uma trajetória muito bonita, de um caminho muito reto, né? Porque as pessoas estão cansadas assim, só aparece na época da eleição, só vem bater na minha porta na época da eleição, ou fez um monte de promessa, não cumpriu 10%. Entendeu? Então eu penso o seguinte, nós vamos viver agora nesse momento no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos um período atrás, que é essa força imensa das redes sociais por meio de um ativismo autoral. Esse cidadão que está ali na internet, que está com o seu smartphone, que está com o seu telefone, ele vai começar a participar da construção desse programa, ele vai começar a criticar esse candidato, ou ele vai trabalhar voluntariamente para esse candidato, se achar por bem fazer esse trabalho de mobilização. Então eu percebo o seguinte, menos dinheiro, isso é bom, mas isso não quer dizer, se a legislação está determinando que deverá ter menos dinheiro, inclusive existe um teto aí para gastos nessa campanha para a Prefeitura de Belém, que é de R$1 milhão, mas isso não quer dizer que vai ser assim. A gente sabe que já tem gente aí querendo, isso é um alerta que é importante a gente fazer à população. Tem gente que tem candidato que tem muito dinheiro, que está procurando CPF, acha 10 CPFs, consegue 50 CPFs para mim, para pegar aquele dinheiro que não é legal e esquentar o dinheiro por meio de uma doação pessoal. Então as pessoas precisam ficar extremamente atentas. Para que seus CPFs não sejam usados como laranja na doação. Exatamente, na hora da doação de campanha, entendeu? Então eu acredito que a população ela quer participar. Qual é a queixa maior da população? Eu não estou lá dentro, eu não participo, eu não fiz parte, eu não sou ouvida. Então eu percebo que as pessoas querem uma proposta de gestão que traga essa possibilidade. Então vamos lá às suas propostas de sustentabilidade, principalmente. Você fez recentemente um documentário sobre resíduos sólidos. Exato. Imagino que você tem um olhar todo especial com o detalhe lixo, que leva à saúde consequentemente. Qual é a sua proposta nessa área? Mauro, vamos começar ressignificando as coisas. Não existe mais lixo, é matéria-prima. Tudo é matéria-prima. Existem 5 municípios, por exemplo, do estado do Paraná, que compraram, numa forma de consórcio, uma máquina japonesa, que eu inclusive conheci essa máquina, vi como é que é o funcionamento dessa máquina, que ela transforma tudo, até lixo hospitalar, em adubo. Então, significa o seguinte, se a cidade de Belém gasta R$65 para dar uma destinação no aterro sanitário do Guamá, em Marituba, que inclusive está poluindo aquele rio Uriboca. Aquilo ali é uma coisa grave, é uma situação grave. A cidade de Belém gasta R$65 por tonelada. Nós produzimos por dia mais de 900 toneladas. Pensam que seria, o que a prefeitura poderia economizar se fizesse uma educação ambiental eficiente com a população, porque 30% do que nós produzimos de resíduos sólidos, que a gente ainda chama de lixo, mas não é, pode ser destinado para reciclagem, para a indústria da transformação, Mauro. A prefeitura poderia deixar de gastar esse dinheiro, a gente estaria gerando emprego e renda para centenas de pessoas que trabalham em cooperativas e a população começa a ter uma percepção muito mais inteligente e integral da sua responsabilidade com o meio ambiente. Não estou falando do meio ambiente, que as pessoas, vamos preservar o meio ambiente, é aquela floresta, vamos plantar uma árvore. Meio ambiente é tudo. É o prédio onde você mora, é a escola onde seu filho estuda, são as suas relações pessoais dentro de casa. Agora, Úrsula, você não terá muito tempo para iniciar uma campanha de educação ambiental. O eleitor é imediatista. Sim. O eleitor quer saber logo da saúde, ele nem tem ideia de que a falta de infraestrutura básica, saneamento é o que vai dar causa. Problema lá na média ele não tem ideia, ele quer que resolva, ele quer logo pronto-socorro, que resolva. Sim. Né? Ele quer mobilidade. Sim. Ele está encurralado. A população de Belém está encurralada num raio mínimo, você sabe disso, né? Sim. Ele quer segurança, embora não tenha nada a ver com o prefeito, é com o governo do estado. Mais ou menos, eu até discordo dessa visão, porque o problema é o seguinte, Mauro, vê como a gente raciocina errado. A gente raciocina sempre o investimento público no que é consequência de um problema. O pronto-socorro é a consequência de uma falta de saúde básica, de saúde preventiva, de atenção à família. Né? A segurança é a falta dessa creche, é a falta de qualificação para essa mãe, é a falta do contraturno na escola, é a falta de programas de voluntariado, de uma articulação muito melhor da investimento anterior que espocou agora. Mauro, nós temos 1000 ONGs, mais ou menos, dentro de um censo, que está defasado, atuando na região metropolitana de Belém. Não é muito mais inteligente? A Prefeitura de Belém não tem tanto recurso assim. Se a gente for fazer um comparativo, por exemplo,
Parauapebas tem 250 mil habitantes, o orçamento anual é de 1,5 bilhão. Nós temos 1.400.000 habitantes para um orçamento de 3,5 bilhões. Quer dizer, não dá, a conta não vai fechar. Per capita nosso, nós somos paupérrimos nesse detalhe, uma arrecadação própria da prefeitura mal dá para pagar a folha de pagamento e o custeio, né? O investimento não há. Não anda há. com pernas próprias, precisa de recurso do governo do estado, precisa de recurso do governo federal. Tudo. Bem, mas nós estamos falando na questão do imediatismo do eleitor com referência à saúde, educação, né? Segurança pública. E agora ele inclui mais a mobilidade porque ele ficou engatado. Tem um nó na cidade. Então vamos ver especificamente as suas propostas básicas e iniciais para esses quesitos. Mauro, deixa eu te dizer, é muito fácil agora eu tirar da cartola, né, uma ideia mirabolante, programa de governo da prefeitura. Eu vou fazer mais do mesmo? Eu vou fazer exatamente o que todos os outros candidatos ou os outros gestores vêm fazendo nesse momento, que é dizer o seguinte: nós vamos abrir 1.000 vagas de creche, nós vamos criar um terminal de integração não sei onde, que vai melhorar a qualidade, nós vamos pegar e fazer terminar a perna do BRT. Mauro, o próprio BRT é um projeto que não atende mais a demanda de transporte. Não, demorou tanto, ficou demorado. Que já está defasado, vamos gastar dinheiro. O que eu digo é o seguinte, qual é a proposta? A proposta é, nós vamos fortalecer conselhos, a ideia é fortalecer conselhos que já têm uma participação popular para que esses projetos possam ser construídos juntos. E não adianta a gente ficar dizendo que vai fazer coisa que demande muito mais investimento, porque não tem de onde tirar dinheiro. Você pode sim fazer economia com uma gestão mais inteligente, trabalhando na base que vai gerar consequências mais graves. Qual é o maior? Eu vejo como um problema gravíssimo a gente não ter uma integração e um diálogo entre os municípios da região metropolitana de Belém, porque os problemas são empurrados para uma cidade, empurrados para outra. Empurra o lixo para Marituba, empurra o problema da saúde pública para Belém, empurra o problema para Ananindeua, entendeu? E não há diálogo. O que eu penso que a rede traz como uma novidade interessante? A possibilidade de nós não entrarmos no repá, entendeu? Nós sabemos que existe uma qualidade técnica extraordinária em partidos como o PSDB, como o PT, como o PPS, como o PCdoB, como Democratas. Diversos partidos têm quadros excepcionais que podem propor uma cidade para todos, uma cidade para pessoas. Quando você vai levar, por exemplo, um projeto do Executivo para dentro da Câmara e você propõe um diálogo aberto, você tem uma chance muito maior de dar celeridade a projetos que são extremamente urgentes. Aí você fica numa picuinha. Por quê? Porque a prefeitura não dialoga, porque a base, que é uma base de oposição, não se sente atendida num diálogo mais fluido. Aí fica naquela briga, é uma briga política histórica no estado do Pará, polarizada. Então você está se propondo sendo a Tércios dessa história. Mediadora. Tá? Uma mediadora que não estava nos processos anteriores, então não traz nenhum tipo de herança. Preste atenção, a rede não acredita na reeleição para o cargo executivo. Eu não tenho o menor interesse, a rede não tem, os candidatos da rede não têm nenhum interesse na reeleição. Eu não quero ser, se for prefeita, ser prefeita de novo. A gente está aqui para dar uma contribuição com todos, numa cidade para todos. E esse diálogo do consenso, essa proposta do consenso, ela pode ser extremamente benéfica para a cidade, porque é disso que a gente está precisando há pelo menos uns 30 anos. Úrsula, você falou em quadro, você vai ter candidatos em todas as vagas para vereador, você vai ter uma formação para se lançar, você pretende fazer alguma composição partidária, você está aberta para esse tipo de negociação, ou por ser diferente, você pensa numa chapa pura? Qual é o seu pensamento com relação? Mauro, olha, os desenhos estão sendo feitos nesse momento. Todos os partidos estão conversando entre si, porque algumas alianças são programáticas, outras alianças são pragmáticas. Evidentemente que a rede nasce nesse parto que nós estamos fazendo, porque é o parto de um partido, no meio de um processo eleitoral. Isso não é um desafio simples, né? Mas nós acreditamos que temos muitas similaridades dentro desse programa que nós trazemos com diversos outros partidos. Então nós estamos conversando com diversos partidos, acreditamos que existem campanhas muito bonitas que vão ser colocadas, nós acreditamos que na rede cada um de nós é mais um, portanto, se acreditamos nisso internamente do partido, acreditamos nisso também nos outros partidos, que essas pessoas também têm contribuições importantes a dar. Nós não temos uma chapa robusta de
vereadores, nós estamos chegando agora, mas nós temos uma chapa com vereadores e essas composições e conversas com outros partidos, elas Há espaço. Há espaço, evidentemente, se nós queremos fazer juntos, se a gestão é para fazermos juntos, por que nesse momento em que a gente se lança num primeiro turno, nós não vamos fazer juntos também? Não existe uma possibilidade de diálogo e de união, inclusive, entre um arco de alianças, que seja um arco de alianças que atenda ao anseio da população, diz o seguinte: olha, mas eu gostei disso que eu ouvi, eu gostei dessa maneira, eu gostei dessa proposta. Eu acho que a população está com sede disso, Mauro. Está previsto para quando a convenção que vai aprovar? Nós ainda estamos fechando. Nós temos um período aí de 20 de julho até 5 de agosto. É claro que ninguém vai fazer no dia 4, porque é importante que a gente tenha um tempo regulamentar, digamos assim, para essa questão, porque essa questão cartorária partidária, ela é muito complexa. Sim, e burocrática. E as composições, né, só acontecem lá no final. Mas acontece, né, que hoje eu estou percebendo, inclusive, que há uma urgência muito grande de que esse desenho esteja melhor definido antes do final de julho, entendeu? O desejo, o discurso, ninguém tem dúvida da sua habilidade, mas você não tem uma experiência executiva, uma experiência política. E assim como a rede está chegando agora, você vai chegar agora no meio de 1 milhão de problemas. No dia seguinte da posse, o pronto-socorro está lotado, todo mundo está no corredor, o BRT quebrou, empatou tudo. Você sabe disso, né? Com certeza. E aí, essa experiência não vai pesar um pouquinho, Úrsula? Olha, Mauro, se experiência fosse a alma do negócio para a gestão, a gente não estava tendo tantos exemplos extremamente desastrados, para dizer o mínimo, na política brasileira. Eu penso o seguinte: o prefeito, ele é um porta-voz. Ele é um porta-voz de projetos, ele é um porta-voz que vai atrás de recursos no governo federal, vai atrás de recursos em bancos de fomento, bancos internacionais, fundos de fomento. Ele é um porta-voz de uma janela de diálogo que precisa estar permanentemente aberta. Ele é um porta-voz que dialoga e escuta a população. Eu poderia ser uma administradora, sair do meu curso, todos os meus mestrados, doutorados de administração, e será que eu estaria pronta? Ou eu poderia ser uma advogada, entender tudo, por exemplo, desse cipual legislativo e dizer: não, nesse meu governo a gente não vai ter nenhum problema com os ministérios públicos. Ou eu poderia ser uma arquiteta urbanista e ia trazer projetos extraordinários para a cidade. O que esta formação garante de eficiência para uma gestão quando o que mais falta, é uma percepção que eu tenho, pelo menos, o que mais falta no cenário político é uma capacidade de diálogo e de respeito entre as partes. É uma capacidade de enxergar com um olhar mais aberto, menos preconceituoso, menos agressivo, menos excludente para todas as forças que estão aí. E eu me sinto preparada para trazer essa proposta muito mais conciliadora. Inclusive para que a gente tenha uma possibilidade de diálogo entre o governo do Estado e as prefeituras da região metropolitana de Belém, trazer projetos que estão funcionando. Ninguém precisa inventar a roda nem a pólvora. Existem projetos que funcionam super bem. Colocar em prática tudo que já existe aí projetado e planejado. Traz, adapta, ouve a população, constrói junto. Por que a gente tem tanto problema hoje? O governo do Estado tem problema, a prefeitura de Belém tem problema. Porque não escuta. Agora, existe um sonho na Úrsula Vidal de 30 anos perguntando, conversando, cobrando. Qual seria esse sonho para Belém? Mauro, que nós possamos fazer juntos, verdadeiramente, um novo gostar da cidade. As pessoas sujam a cidade, as pessoas não fazem parte do processo, as pessoas não fazem um controle social sobre o que acontece na cidade, as pessoas falam mal de Belém, como se a gente não fizesse parte disso, como se essa não fosse a nossa casa comum. O sonho que eu tenho não é um sonho de um projeto, é um sonho de cidade, é um sonho para pessoas. Que nós sejamos pessoas muito mais responsáveis. Mal, nós estamos na Amazônia. O mundo inteiro olha para cá. As principais agências de informação, Reuters, AP, AFP, todas querem saber o que acontece na Amazônia. Nós, como amazônidas, temos uma missão importantíssima de fazer um novo modelo de gestão para esse imenso patrimônio de biodiversidade que a gente tem aqui. E essa capital, ela é muito importante. Ela é uma caixa de ressonância de problemas e de soluções. Se nós soubermos dar soluções inteligentes, compartilhadas, pactuadas para esta cidade, nós vamos espraiar essas boas práticas para um estado inteiro, para uma região toda. E nós temos isso tudo, esse ativo todo na mão para fazer. Agora é preciso mudar a fórmula, porque não está dando certo. Pois é, tem que mudar a forma de pensar da população. É uma questão cultural de tanto tempo enraigada, né? E que você vai agora mudar. Mas o que eu lhe pergunto é o seguinte: sem sombra de dúvida, o eleitor é imediatista, Úrsula. Há
verá cobranças imediatas. Os seus concorrentes todos vão lançar bravatas, lançar ideias, lançar projetos, você sabe disso. Sim. Não é? E provavelmente a população vai dizer assim, eu já escutei isso aí. Pois é uma estratégia, é uma estratégia de diferenciação, não resta dúvida. Eu até lhe parabenizo pelo discurso diferenciado. Agora, tomara que dê certo, Úrsula. Tomara que dê certo, porque o que eu vejo no dia a dia aqui, conversando, sabe, o tipo de reivindicação da população por uma questão cultural é muito mais pragmática, é muito mais concreta, é muito mais Olha, Mauro, imediata. Eu podia chegar aqui e falar disso. Gente, o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é a solução para o nosso meio ambiente. Sustentabilidade nada mais é do que o compromisso que cada um de nós tem com o dia de hoje, com o outro e com esse dia de amanhã. Para se manter, para que chegue o amanhã. Falaste em cultura, né? Por exemplo, como pode a gente ter um olhar tão míope de todas as gestões? Eu estou falando do governo federal, estou falando do governo estadual, estou falando do governo municipal para essa questão da cultura. O Plano Pará 2030, que é extraordinário, um plano lindíssimo, projetado para o Pará, criar 3 milhões de empregos até 2030, um aumento expressivo do PIB, investir em 12 cadeias produtivas. Não tem cultura, Mauro. Não tem cultura. 0,66% do que a Lei Rouanet destina para o 0,66% fica na região norte. Como é que você não investe em cultura, que é exercício de cidadania, que é criação de pensamento crítico, que é um voar da sua imaginação, da sua compreensão de mundo, que é identidade, Mauro? Nós aqui no Pará somos isso, nós somos música, nós somos artes plásticas, nós somos literatura, nós somos oralidade, nós somos dança, nós somos movimento e cor e sabor. E como é que não se pensa a cultura como um eixo produtivo fundamental para o desenvolvimento desse estado, dessa região? Há uma miopia grave. Por quê? Porque cultura, se você investe em cultura, você está investindo naquilo que a gente falou lá no começo da conversa, no que é prevenção. Você forma uma população para uma mudança de pensamento, para um pacto muito mais inteligente com o que eu sou, com o que eu posso fazer, com a contribuição que eu posso dar para um desenvolvimento que é coletivo, para evitar problema lá na frente de segurança pública. Porque o problema de segurança pública está relacionado, 70%, por exemplo, dos homicídios e latrocínios com o quê, Mauro? Com o tráfico de drogas. E o que é o consumo de drogas? É um descompasso de uma pessoa que não tem a menor estrutura, porque ela não sabe onde ela está, porque ela está aqui, o que ela vai fazer, para onde ela vai. Não foi olhada, não teve oportunidade. Olha, Úrsula, foi um prazer conversar com você, boa sorte, e aí no decorrer da campanha certamente teremos debates, conversas e assim por diante, e vai ser um grande prazer ver você destoar do discurso que naturalmente acontece no dia a dia de cobrança, né? De você estar colocando ideias todas imediatas e você vem com uma ideia bem diferente de mudar a forma de pensar da população. Parabéns e muito obrigado. Grata. Um beijo, querido. Obrigado pela sua companhia, estaremos de volta na próxima semana. Tchau.